graça a você que se encontra nas lanchonetes, nas farmácias, aqui na Caixa Econômica, a você que é mototáxi, a você taxista, a você dona de casa, chefe de família, juventude amiga. Esse é o projeto Luz na Escuridão, levando luz aos corações escuros, aos corações perdidos. A luz que é a palavra de Deus. Presente aqui todos os finais de semana, toda sexta-feira, melhor dizendo, para falar de um ser tão maravilhoso, tão sublime, tão glorioso. E esse ser é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia, ela vai nos dar uma segurança tão somente maravilhosa e majestosa a respeito desse ser maravilhoso, né? Até porque o Senhor Jesus, ele deu a vida dele na cruz do Calvário para salvar a sua vida. É interessante que a Bíblia, ela nos relata, os evangelhos vai relatar a história, o sofrimento de Jesus. E quando a gente vai para a história tradicional, a gente vai entender que quem morria na cruz naquela época projeto era Luz justamente na Escuridão. Pessoas amaldiçoadas, eram pessoas São que José do Mipibu, mereciam Rio a Grande do cruz. Norte. Ou Deus seja, é fiel, e maravilhoso nesta noite, e justo. eu quero dizer para você o seguinte, que esta maldição estava sobre toda a terra, desde que Adão pecou. A Bíblia vai nos dizer, através do livro do Gênesis, quando Deus falou com Adão e disse: olha, Adão, maldita é a terra por causa de você. Você pecou e a terra agora é maldita. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o interessante é que Jesus precisou entrar em um projeto de morte de cruz, que é morte maldita, para que nós fôssemos benditos. E nesta noite eu quero te fazer um convite para ter um encontro, um convite para falar, um convite para conviver, um convite para andar na história, uma história que não é igual à sua e que não é igual à minha, mas é igual à história que Deus escreveu para mim e para você. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 1, vai nos dizer o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou no meio dos homens, mas as trevas não reconheceram a sua luz. Ou seja, a palavra, ela é o verbo ele é Jesus, que desde o princípio esteve para que o homem pudesse encontrar uma terra transformada, uma terra revigorada. Foi preciso que o verbo, que a palavra de Deus, ela começasse a coabitar no meio dos homens. E nós vamos ver também, através da palavra de Deus, que as trevas não a reconheceram a luz. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para salvar o mais vil pecador. O seu Filho Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Israel rejeitou Jesus, mas todo aquele que aceitar Jesus, que se converter dos seus maus caminhos, este tem o direito de receber salvação e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você me pergunta: mas pastor, que negócio de salvação é esse? Olha, eu sou salvo, eu sou uma pessoa que eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, ou se eu jogo, se eu bebo, se eu fumo, mas eu sou uma pessoa que tem uma vida tão somente regada de honestidade, de dignidade. Realmente são coerências do homem. O homem tem que ter caráter independente de religião. Mas de uma coisa eu te digo: para que o homem possa encontrar e alcançar a salvação, ele precisa ter um encontro com Jesus. E ter um encontro com Jesus não é ter um encontro com a religião católica, não é ter um encontro com a religião evangélica, não é ter um encontro com a religião espírita, não é ter um encontro com o bandismo, não é ter um encontro com a bruxaria, não. Para ter salvação tem que ter um encontro com Jesus, porque quem tem um encontro com Jesus encontra a palavra que se fez carne e habitou no meio dos homens. Aleluia.
E no meio dos homens, a história, ela vai se propagar. E quando ela se propaga, o homem encontra a liberdade. Aí eu faço uma pergunta a você nesta noite: você é livre? Você realmente é livre? Você pode dizer que você tem liberdade? E a sua liberdade te leva à razão da lógica do pós-vida? Vamos ser mais claros. Você é livre a ponto de dizer que quando você morrer, você terá salvação e vida eterna? O que é a liberdade para você? O que é a salvação para você? O que é a vida eterna para você? O que é para você ser livre como um pássaro fora de uma gaiola? O que é ser livre? Porque a Bíblia vai nos dizer que Satanás, ele cegou o entendimento de muitos, e ele oprime as pessoas, e ele acorrenta as pessoas, e ele aprisiona as pessoas por causa do pecado. Enquanto o homem viver e conviver no pecado, sem arrependimento, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado, e quem é escravo do pecado não é livre. Escravo está sujeito a alguma coisa, escravo está dependente a alguma coisa. Na escravidão antiga, os homens eram dependentes aos seus senhores feudais. Na escravidão atual, nós estamos vendo a pior escravidão, ou seja, é a escravidão do homem por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna.